Olá pessoal, vamos dar início à nossa apresentação sobre a análise das demonstrações contábeis do Banco Bradesco. Análise essa que foi baseada principalmente nos dados do Bacen, seu padrão Bacen, nos anos de 2018 e 2019, englobando ainda o fechamento do segundo trimestre de 2020, ou seja, engloba uma época antes e após o início da pandemia, né, de Covid. Pois bem, dois assuntos que nós abordaremos aqui inicialmente, são dois pontos de atenção, melhor dizendo, que devem ser considerados assim por toda essa apresentação. Um deles, que é mais específico, vamos falar aqui dos principais assuntos de auditoria, que é válido aqui para o Banco Bradesco, e outro mais abrangente, que são os efeitos do Covid nas demonstrações, não só do Bradesco, obviamente, o impacto em todo o mercado, né, o mercado mundial. Então, partindo aqui para os principais assuntos de auditoria, o primeiro ponto aqui abordado pela auditoria, isso aqui, obviamente, no fechamento dos números de dezembro de 2019, a auditoria traz uma atenção especial para a conta de perdas esperadas de empréstimos e adiantamentos a clientes, compromissos de empréstimos, garantias financeiras, ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e títulos a valores mobiliários ao custo amortizado. Por que há o destaque especificamente dessas contas? Porque é comum que as carteiras de empréstimo, né, de todos os bancos sejam revisadas periodicamente de acordo com os riscos envolvidos. Então eles usam ali políticas internas e metodologias próprias de cada banco, né, para quantificar as suas perdas esperadas. E para isso, aí, um ponto mais importante, que eles utilizam julgamentos e premissas, como é o caso aí o cenário econômico, o histórico de negociações, então tudo isso entra nesses julgamentos. Então, dada a relevância desses saldos e o nível de subjetividade, essas são as palavras-chave, subjetividade e julgamentos envolvidos, é um assunto significativo. Então, é esse ponto da subjetividade do julgamento que torna essa conta tão sensível para a auditoria. Uma segunda conta é a mensuração de. Um segundo ponto, na verdade, é a mensuração de instrumentos financeiros. Esses instrumentos financeiros, basicamente, são derivativos, né, são mensurados a valor justo, conforme o CPC, níveis 2 e 3, e por isso não tem preços cotados, preço no mercado. Existe uma grande subjetividade nessa quantificação. Então, aqui mais uma vez, o ponto de destaque da auditoria é para essa subjetividade na hora de fazer essa mensuração. Também é o mesmo ponto para provisões e passivos contingentes, sejam fiscais, cíveis ou trabalhistas. É comum a complexidade das normas legais, né, de todos esses pontos. Então, e com a relevância desses valores, também há um grande julgamento por parte dos assessores jurídicos da empresa, né, para a mensuração das provisões. Por isso também essa sensibilidade. Avaliação da expectativa da realização de crédito tributário, também aqui estamos falando de um alto grau de julgamento para mensurar e estimar, né, como é o caso da rentabilidade futura, obviamente baseado no plano de negócios da empresa, que serão bases para os ativos tributários diferidos. Então também aqui existe uma grande questão da subjetividade nesses cálculos. E também mais dois pontos, que é o valor recuperável dos ativos intangíveis, né, que tem também um alto grau de julgamento na avaliação dessas estimativas de rentabilidade. É o caso da UGC, né, da Unidade Geradora de Caixa, que envolve ágio, taxa de crescimento, que mais? Projeções de fluxo de caixa. Então existe essa subjetividade. E por fim, as provisões técnicas de seguros e previdência, que é um saldo muito significativo, mas aqui mais uma vez estamos falando de provisões, o que obviamente envolve subjetividade. E o principal ponto aqui, na verdade, é que existe hoje uma metodologia própria, uma política de cálculo para essas provisões. E elas envolvem ali históricos de sinistro, longevidade, que é mais persistência, taxa de juros, custo médicos. Então, tudo isso é levado em consideração. E pela significância de todos esses pontos, e são sensíveis, e entrando num período de Covid, qualquer mudança de política poderia alterar significativamente
significativamente esses valores, ok? Então, por isso que é essa importância de ter muito cuidado com esses assuntos de auditoria. Esse ponto mais específico aqui, que é o efeito da Covid na análise das demonstrações financeiras, chama atenção logo nesse primeiro ponto, que são os efeitos diretos e indiretos no resultado das operações. Claro, isso aqui não quer dizer que vai ter uma recessão como houve em 2008, muito menos vai ter uma depressão como foi cogitado no início da Covid, nada disso. Mas também não se pode descartar que existia ali existiu alguns efeitos, né? Como, por exemplo, houve o isolamento das pessoas, e esse isolamento trouxe de imediato a redução do gasto dos cartões. Ou seja, houve uma redução do movimento bancário. E isso, obviamente, vai impactar no resultado das operações. Um outro ponto também, que é a questão dos riscos e incerteza sobre o potencial impacto do Covid-19 no futuro, né? Levando em conta a forma como os eventos recentes podem impactar julgamentos, estimativas atuais e futuras relativas às informações contábeis. Então, esse segundo ponto, ele está totalmente alinhado com todos os pontos que foram levantados de atenção pela auditoria. Quer dizer, existem muitos riscos e incertezas. Será que as provisões são adequadas? Será que a informação contábil gerada é adequada? Então, toda essa informação deve ser passada por uma análise muito mais bem detalhada e acompanhada cotidianamente. Um terceiro ponto, que é o impacto potencial dos resultados das operações, liquidez e recursos de capital. A expectativa é de que os países recuperarão, segundo agências internacionais, né, recuperarão esses níveis pré-Covid apenas em 2022 ou 2023, ou seja, isso daí ainda é uma incógnita, isso é uma estimativa bem otimista, pode ser muito pior do que isso. Então, trabalham-se com essa expectativa de 2022 e 2023. E por fim, esse cenário que existe de restrições ao crédito das famílias, insuficiência de liquidez das empresas, que são amplificados nas crises. Bom, o Covid, obviamente, estimulou, na verdade, né, o endividamento das famílias, aumentou a inadimplência, isso aqui tem sido acompanhado, né, e ainda veio acompanhado de uma alta cotação de dólar, que a gente está vendo isso diariamente. Ainda tem a questão da baixa da Selic, que o Copom vem mantendo os juros bem baixos. Então, quer dizer, se a gente parar para analisar que já existia um endividamento das famílias, que já era crescente desde 2018, segundo dados recentes do Serasa Experian, que eram superior a 63 milhões de famílias com dívidas atrasadas por mais de 90 dias. Já é um número significativo, associado isso à Covid. E também sem dispensar essas informações para as pessoas jurídicas que vinham ao contrário, né? Elas vinham reduzindo essa taxa de inadimplência. Então a gente tem aí dois fatores a ser levados. Famílias com maior endividamento, já vinham com esse histórico de maior endividamento, e tem agora essa inadimplência das empresas que vinham reduzindo. Então como será que fica isso pós-Covid? Aqui esse slide ele é a prateleira, é a vitrine do relatório do Bradesco, né? Então ele coloca aqui como sendo os destaques do período, do segundo trimestre de 2020, esses pontos. Cita lá um lucro líquido recorrente de 3,9 bilhões no segundo trimestre de 2020, destacando aqui um aumento de 3,2% no trimestre. Mas essa informação, se a gente pegar ela para analisar com relação ao segundo trimestre de 2019, esse é um lucro que caiu 40%. Então, embora tenda, obviamente, eles tenham destacado essa informação, se a gente for fazer a comparação com o mesmo período, não é uma informação boa, porque esse lucro caiu 40% em relação ao ano passado. Falando de rentabilidade, né, do ROA de 11,9%, que o ROI, na verdade, nada mais é que um indicador que mede ali, como já diz, o retorno sobre os seus próprios recursos, o recurso de investidores, de 11,9%, e até uma rentabilidade bem interessante. E já quando a gente olha para o ROA, que é o retorno sobre o ativo, o médio, que de 1%, se a gente colocasse esse dinheiro em uma outra aplicação não muito arrojada, nós teríamos isso mensalmente, não no período que foi aqui no trimestre, né? Então, quer dizer, está bem abaixo o ROA. Falando de Basileia, 12,5%,
O Bradesco costuma trabalhar nesse patamar entre 11,5% e 13%, então está dentro, está um bom índice. A carteira de crédito expandida, a gente vai falar um pouquinho mais para frente desses números, mas a gente já vê aqui que houve um crescimento, fruto desse endividamento que eu vinha falando no slide anterior, né, que é típico das pandemias, das crises. E, por fim, ele trata aqui os indicadores de crédito 90 dias, 3% de inadimplência. Esse número aqui é um número até artificial, porque não se fala que o Bradesco criou esse número, ou criou situações para que houvesse essa queda na inadimplência. O que houve, na verdade, foi uma suspensão por parte do próprio Bacen, da cobrança desses valores, e com isso houve a melhora. Então não foi um índice do próprio Banco Bradesco, foi o Bacen que determinou isso, o que por consequência melhorou o número do Bradesco. Então eu nem apontaria isso como um destaque inicialmente. E tem um índice de cobertura de 299,5%. Isso sim é um bom indicador, né? O índice de cobertura ele é uma relação entre o dinheiro que o banco tem e os custos e despesas. Ou seja, quanto maior, melhor, né? Mostra que tem recursos mais que suficientes para cobrir as suas despesas. Aqui fazendo uma análise das principais contas, quando a gente pega aqui o ativo da empresa, analisado pelos grupos de contas e principais contas, a gente percebe que tem 3 grupos aí que se destacam, né? O primeiro dele, isso falando, claro, numa análise vertical, falando de significância. O primeiro deles que é títulos e valores imobiliários e instrumentos financeiros derivativos, 41%, operações de crédito, 25%, e outros créditos, 15%. Vamos explorar um pouquinho melhor cada uma dessas contas. Quando a gente fala aqui em títulos e valores imobiliários, quando a gente explode esse número, a gente vê que a principal conta é a carteira própria. Então, quando a gente fala em carteira própria, que houve ali um aumento de de um aumento de 18 para 19 de 7%, depois cai um pouquinho de 2019 para 2020 em 2%, depois ganha um corpo maior, um crescimento maior entre março de 2020 e junho de 2020, entre o primeiro e o segundo trimestre desse ano de 2020. Ele é, na verdade, acompanhado da linha de baixo, né, que trata-se de contas, né, vinculados a compromissos de recompra, que vem em queda. Então, houve uma alteração na política da empresa na adoção, né, no que investir. Então, a empresa hoje ela está mudando o seu saldo dos vinculados para a carteira própria. O que é bom, porque quando a gente fala em carteira própria, nada mais é do que títulos que estão, como a gente pode dizer, são estoques, né, livres para negociação. Ele não tem vínculo nenhum. E eles são originados de, geralmente, compras definitivas ou então recompras, e não, então, ou seja, não são vinculados à revenda. Então, um exemplo aqui característico seriam, por exemplo, títulos de renda fixa como letras do Tesouro Nacional. Então, só de falar da liquidez disso, né? Então, houve uma mudança na política desses ativos. E o crescimento, obviamente, está aí registrado nessa conta. Um outro grupo de contas importante de falar aqui são as operações de crédito, né? Que vem tendo significativos aumentos. Já é um saldo importante, né? A gente vê que com o setor público não é muito significativo, embora exista grandes variações aí, mas até porque por ser pequeno o valor, geralmente são negociações com o setor de petróleo, então não muda muita coisa aqui. Agora sim, o setor privado vem em demandas crescentes, né? Aqui nós estamos falando sim de empréstimos, de financiamento, custeamento de pessoal, questão de microcréditos, créditos em si mesmo. Então, tudo está nessa conta e vem num crescente, o que corrobora tudo aquilo que a gente vem falando até agora do endividamento. Vem existindo um forte endividamento desde lá de 2018 das famílias, ou seja, isso aqui vai crescendo cada vez mais essa demanda por esses valores, acompanhada também da provisão de crédito de liquidação duvidosa. Quer dizer, quanto mais saldo você tem emprestado para a sua carteira,
para os seus clientes, maior é a sua PDD, ela acompanha esses valores. Pois bem, por fim, aqui no ativo, podemos falar aqui do outros créditos, né, que é uma conta que chama atenção aqui, que é 3% disso, que é a carteira de câmbio, que vinha com uma crescente, mas com a alta do dólar caiu 16% no último trimestre. Mas o que mais chama atenção aqui, na verdade, é essa conta diversos, né, que ela vem crescendo, houve uma pequena queda no último trimestre, mas representa ali 11% do ativo total, e é uma conta que não tem abertura sequer em nota explicativa, e chama-se diversos. Então não se sabe o que tem aqui dentro. Isso vai totalmente contra o que manda boas práticas da contabilidade, né? Aqui nós não temos uma abertura para avaliar esse saldo. Então fica-se como um ponto de atenção esse valor. Já no passivo, nós temos duas contas que se destacam, que são os depósitos, que representa 30% do passivo, e as provisões técnicas de seguro e previdência e capitalização, que totalizam 18%. Vamos falar um pouquinho mais delas. Aqui é o que a gente tem falado até agora, né? Tem a questão do endividamento de um lado, mas o isolamento social das famílias fez com que elas gastassem menos dinheiro. E, obviamente, sobra mais lá na sua conta corrente, sobra mais lá para ela fazer uma eventual aplicação em poupança, sobra mais lá para ela, de repente, fazer uma aplicação no depósito a prazo, como, por exemplo, um CDB. Então, houve um crescimento bem forte, em especial do primeiro para o segundo trimestre de 2020, em decorrência da pandemia. Então, essa é uma tendência criada pelo isolamento social dos correntistas do banco. E aqui a segunda conta, que é uma das mais representativas, né, que representa 18% do passivo, que são provisões técnicas de seguro, previdência e capitalização. Ela não existe uma movimentação muito forte entre os anos, porque existe, sim, como ela é baseada em dados históricos, a tendência é que ela sempre permaneça no mesmo patamar, caso não haja nenhuma mudança de política. Então aqui a gente analisa essa conta justamente para ver que não houve essa mudança e para a gente ficar mais tranquilo com relação a qualquer alteração. Mas aqui, então, é só um ponto de observação. E temos aqui agora a questão do resultado, né? Logo de cara, quando a gente começa lá em cima, a gente já vê que a margem financeira para um banco, bem dizer, a receita de uma empresa convencional, né? Uma comparação simples. Temos ali um aumento entre 2018 e 2019 de 38% na receita, o que demonstrava um excelente resultado, mas com relação ao segundo do 2019 para o segundo trimestre de 2020, houve uma queda significativa, né? Se comparar o segundo trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020, uma queda de quase 60%, decorrente, obviamente, da pandemia. O impacto foi muito forte. E quando a gente analisa ali o resultado bruto da intermediação financeira, a gente vê que houve uma queda de 97%. Ou seja, isso para o banco, bem dizer, ela zerou as suas atividades, né? Então foi muito significativo, o impacto foi muito forte. E se a gente olhar as outras contas que acompanham, por exemplo, receita de prestação de serviços, que é bem significativo também, 80% da margem financeira, em termos comparativos, né? Essa conta de receita de prestação de serviço é uma conta que a gente tem que ter bastante cautela daqui para frente, porque ela deve reduzir. Porque é a única forma de competir com as fintechs que cobram muito pouco pelos serviços prestados. Então essa é uma conta para se analisar. Ao mesmo tempo, a gente observa que houve uma queda aí dos prêmios retidos de seguros, né, de 4%, uma das principais contas que existe no resultado. Uma variação horizontal bem interessante ali, que são as despesas tributárias, obviamente, né? Porque com a redução da atividade eu vou ter menos lucro e menos margem financeira, eu tenho uma tributação menor. E por fim, obviamente, a gente olhar o resultado lá embaixo, que houve uma queda de 42% no lucro da empresa. Bom, cabe aqui ainda falar do índice de eficiência, que a empresa vem melhorado, tá? Quando a gente vê essa queda no segundo trimestre de 2020, quer dizer que a empresa está sendo mais eficiente em trabalhar com os recursos que tem. Ou seja, a despesa operacional ela foi
muito melhor aproveitada do que em períodos anteriores. Então, isso foi também o reflexo da pandemia, né? Houve uma redução da atividade e essa redução da atividade, como consequência, você tem um menor custo, uma menor despesa operacional para desenvolver a sua atividade. Então, por isso, essa redução. Aqui só para demonstrar mesmo a carteira de crédito expandida, quem está consumindo, quem está pegando o dinheiro do banco, nós temos aqui as pessoas físicas, né, e as pessoas jurídicas, pessoas jurídicas num patamar acima das pessoas físicas, mas em uma tendência crescente. Desde março de 2018, essa tendência ela é crescente. E só para demonstrar aqui que aqui a pessoa física vem pega de dinheiro, primeiro lá em cima se destaca crédito pessoal, que também vem numa tendência bem forte de crescimento por conta do endividamento, né? Em segundo lugar, nós temos ali financiamento imobiliário crescente e esse azul em terceiro lugar nós temos as dívidas com cartão de crédito, né? Então são os três principais pontos da composição de carteira pessoa física. E da pessoa jurídica, nós destacamos aqui outras contas que são diversos microcréditos que não se enquadram em nenhuma outra caracterizada aqui. Em segundo lugar, em verde, temos operações com risco de crédito. E em amarelo é a última, que é a VAIS e fianças. Olá pessoal, tudo bem? Falarei um pouco sobre os indicadores do Banco Bradesco SA. Farei uma análise desses indicadores, considerando o período do primeiro trimestre de 2018 ao segundo trimestre de 2020. Como vocês poderão ver, esses indicadores encontram-se divididos aqui em três grandes grupos: solvência e liquidez, capital e risco e rentabilidade. Infelizmente, dado a limitação de tempo, nós não teremos como discutir todos os indicadores que utilizamos para análise, mas apresentaremos os principais, os que consideramos principais. Então vamos lá, começando com solvência e liquidez. Então, um banco ele é mais solvente quando seus ativos superam seus passivos, e um banco é mais líquido quanto maior for a capacidade desse banco em atender a demanda imediata por caixa. O primeiro indicador que utilizamos nessa sessão foi o encaixe voluntário. Tá? O encaixe voluntário nada mais é do que a razão entre as disponibilidades, o dinheiro que o banco tem no bolso, e os depósitos à vista, que nada mais é do que o dinheiro em conta corrente dos correntistas. Quanto maior o encaixe voluntário, maior a capacidade do banco em atender essa demanda, caso exista, de resgate por parte dos depositantes. Como vocês podem perceber aqui, a variação entre o primeiro trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2019 ficou em torno do 0,5, mas o interessante mesmo é verificar esse aumento aqui considerável a partir do quarto trimestre de 2019, justamente no começo da pandemia. Esse aumento aqui foi em grande parte resultado do aumento considerável das disponibilidades do banco. Como vocês podem perceber aqui entre março de 2020 e dezembro de 2019. Então pode ter sido uma forma do banco procurar maior liquidez, talvez para sinalizar algo para os usuários da informação. Quando se fala da liquidez imediata, esse aumento da liquidez no primeiro trimestre de 2020, ele é mais explícito ainda. Tá? A liquidez imediata ela tem uma lógica bastante parecida com o encaixe voluntário, mas a liquidez imediata não considera apenas as disponibilidades, considera também as aplicações interfinanceiras de liquidez que o banco possui. E o que observamos aqui, nesse aumento, nada mais foi do que resultado de um aumento assim, extremo das aplicações interfinanceiras de liquidez do Banco Bradesco. Então, por exemplo, as aplicações interfinanceiras de liquidez do Banco Bradesco em junho de 2020 aumentaram 165% quando comparado a dezembro de 2019. Então, isso aqui é interessante, mas é mais um sinal de que essa crise causada pela Covid não aparentou ser uma crise de liquidez como a crise de 2008. Liquidez não parece ser um problema para o Banco Bradesco, pelo menos em um primeiro momento,
pela liquidez imediata, é possível inferir que eles não apenas conseguem atender todos os depósitos à vista, caso sejam resgatados, como também parte dos depósitos a prazo, já que esse valor tem uma margem aqui entre 1 e 2. Agora falando um pouco sobre empréstimos, tá? Iniciando sobre a relação empréstimos-depósitos. É uma relação bem simples, mas bem interessante, tá? A lógica é saber quanto o banco empresta para cada real que ele toma emprestado junto aos seus clientes. Então, lá no primeiro trimestre de 2018, o Banco Bradesco emprestava R$ 1,05, mais ou menos, para cada real que ele tomava emprestado. No segundo trimestre de 2020, essa realidade é um pouco diferente. Para cada real que o Banco Bradesco tomava emprestado, ele emprestava menos de 80 centavos. Por que isso não é muito bom? Porque ele está sacrificando um percentual de receita de juros. Ele pode estar sacrificando um pouco da rentabilidade. Só que considerando todo aquele trade-off da rentabilidade e da liquidez, por outro lado, ele está aumentando a liquidez, já que ele não está alocando esse recurso para algum outro cliente. Tá? Então, se por um lado ele está reduzindo um pouco a rentabilidade, ele pode estar aumentando a liquidez. Essa redução aqui da participação em empréstimos e depósitos pode ter sido reflexo de um movimento de aversão ao risco geral dos bancos, dado o aumento da incerteza causada pela pandemia. E isso pode ser observado, inclusive, em parte do percentual de participação de empréstimos, da variação da participação de empréstimos. Houve essa queda, principalmente no segundo trimestre de 2020. Essa participação de empréstimo parece muito com análise vertical, tá? Então é basicamente empréstimos operações de crédito dividido pelo ativo total. E essa pontinha aqui é interessante porque pode ser um indício de que a política monetária adotada pelo Banco Central não está chegando 100% naquela ponta que precisaria do recurso. O que é que acontece? Houve toda uma política de estímulo, uma política de injeção de liquidez, a fim de atender aqueles que não foram atendidos por alguns auxílios, como o auxílio emergencial. Então, a ideia seria aumentar essa liquidez para facilitar, para fazer com que o dinheiro chegasse na outra ponta. E talvez não tenha chegado tão bem, já que, querendo ou não, houve essa redução dos empréstimos de forma geral. Agora, falando sobre capital e risco, qual é o objetivo do PL das instituições financeiras? O objetivo é simples: financiar ativo permanente. O objetivo secundário desse PL das instituições financeiras é garantir o mínimo necessário para o giro da atividade. Tá? Então, vocês vão observar que o banco faz dinheiro pegando dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros, capital de terceiros. Então, eles tendem a ser bastante alavancados em razão disso. Como vocês podem observar aqui, se vocês estudaram estrutura de capital de empresas comerciais, varejistas, etc., vocês vão observar que a alavancagem é bem mais baixa do que isso aqui. Já a alavancagem de um banco como o Bradesco é acima de 9, acima de 10. Então houve uma redução aqui da alavancagem, houve um pequeno aumento até o terceiro trimestre de 2018, uma redução e ele volta a subir. A alavancagem do Bradesco não está fora da normalidade, salvo engano, um pouco acima dos outros grandes bancões, mas nada fora do normal, como vocês vão observar aqui pelo índice de Basileia. Então, o índice de Basileia ele é uma boa referência de risco, ok? Então, quanto maior a Basileia, menor o risco. Uma Basileia abaixo de 8%, acho que é 8%, 8 a 10%, é uma Basileia crítica. Então, indica que o banco está entrando em umas atividades bastante arriscadas e que exige um olhar mais crítico por parte de quem está analisando aquele banco. No caso da Basileia do Bradesco, é uma Basileia razoável, em torno de 15 a 16%, o que está muito que fica bastante parecido com outros grandes bancos, como o Itaú, por exemplo, que está sendo analisado pelo outro grupo. Então a Basileia do Bradesco indica um risco
não parece indicar que o Bradesco está entrando em atividades muito arriscadas, ainda que essa análise tenha que ser feita de forma mais minuciosa, analisando-se carteira de crédito, enfim, outras informações. Agora, uma informação interessante, Guilherme vai deixar isso mais claro, mas aqui já dá para perceber. Eu calculei uma razão entre as despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa e a margem financeira. Então, isso aqui procura representar quanto da margem financeira do Banco Bradesco é consumida pela PCLD. Isso é interessantíssimo. Enquanto lá em 2017, mais de 35% da margem financeira era consumida por essa provisão para crédito de liquidação duvidosa, por esse resultado, esse reflexo da inadimplência. Em 2018, caiu muito. Então, apenas entre aspas, né, visto que houve a redução, em torno de 28% da margem financeira era consumida é, por essas, por esses créditos de liquidação duvidosa. Em 2019, o percentual foi ainda menor, 25, um pouco acima de 25%. Então, o que está acontecendo? A gente consegue perceber que é uma tendência, se eu desenhasse aqui uma trendline, vocês iriam perceber uma tendência de queda da participação de PCLD quanto à margem financeira. Isso é muito bom. Significa que o banco está aumentando a margem financeira por meio dessa redução também da PCLD. Então, o crédito aparentemente está sendo de melhor qualidade. E lá na frente vai ficar um pouco mais claro, realmente, se você pegar de 2015 para cá, realmente o Banco Bradesco parece estar gerindo bem esse risco de inadimplência dos seus clientes. Agora vamos para a rentabilidade, o último desses três grandes grupos de indicadores. O ROE anual, o retorno sobre o patrimônio líquido entre 2018 e 2019 aumentou de 15% para 16%, mais ou menos. Vocês vão perceber que quando eu faço uma comparação entre 2 anos, eu não tenho tanta informação assim quanto eu teria se eu tivesse 2017, 2016, porque poderíamos captar uma tendência. Mas, de forma geral, o retorno sobre o patrimônio líquido do Banco Bradesco é um retorno bastante estável. É algo comum do setor bancário, agora é exceção porque houve esse choque, né, da pandemia, mas até 2019 o retorno se mantinha no nível bastante semelhante, nenhuma variação muito destacável, inclusive nos outros bancos. Só que no trimestral nós conseguimos captar mais informações do que anual pelo maior número de variações. Então, o que é que acontece aqui? No ROI trimestral a gente consegue perceber algumas coisas que a gente não conseguiria perceber no ROI anual. Ficou mais ou menos na média, entre 4 e 4,5. Houve a queda aqui na ponta, em razão da Covid, né, principalmente em razão do reconhecimento de perdas dado a expectativa do aumento de risco de inadimplência. Só que há um ponto preocupante, porque o ROI começou a cair antes da pandemia, já no segundo, terceiro trimestre de 2019. E aí a gente se pergunta por quê? Primeiro, no terceiro trimestre de 2019 houve uma redução enorme da margem financeira. E no quarto trimestre de 2019 houve um aumento considerável das despesas administrativas, o que é um ponto de alerta no Banco Bradesco e que inclusive eles já estão cientes disso, e em algumas reuniões da APMEC eles já destacaram que será o foco nos próximos períodos, tentar cortar essas despesas administrativas. Vocês vão perceber, se eu abrir aqui a DRE, vocês vão perceber que esse aumento das despesas administrativas foi muito alto. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Foi um aumento de cerca de, por exemplo, entre... Só um segundo. Essas outras despesas operacionais aqui, por exemplo, despesas administrativas, operacionais, enfim, essas outras despesas, elas aumentaram quase que 44% entre 2019 e 2018. Então é um ponto para se olhar com calma. O ROA também não teve grande variação, ficou em torno de 1,5%, tá?
O trimestral vai ter um comportamento muito parecido com o do ROI. Então, a causa dessa queda foi pandemia, obviamente, mas também essa redução da margem financeira e esse aumento dessas outras despesas, que devem ser analisadas com mais cuidado pelo banco. Agora, falando sobre rentabilidade spread, isso aqui vai ficar mais detalhado quando o Guilherme falar em seguida. O que importa? Houve um aumento da margem financeira entre 2018 e 2019. Claro que houve um comprometimento em 2020, mas em razão da Covid, né? Mas esse aumento da margem entre 2018 e 2019 foi bem bacana, de 3,62 para 3,9. Houve uma redução do custo médio de captação, isso é muito importante. O Banco Bradesco está pegando dinheiro mais barato do que pegava antes e conseguiu continuar emprestando a uma taxa atrativa. Então o spread está bem interessante. Ponto crítico, como eu já falei, houve um aumento das despesas gerais e administrativas, então o banco tem que ter cuidado com isso. E esse aumento dessas despesas gerais e administrativas resultou num aumento do índice de eficiência. Mas por mais que pareça que quanto maior o índice de eficiência, melhor, ao contrário. Quanto maior o índice de eficiência, pior, pois sinaliza que o banco está necessitando de uma estrutura operacional maior para manter as suas atividades. Quando a gente fala de banco em 2020, a gente fala de um setor que está trabalhando para reduzir esse tipo de despesa, fechando a agência e se digitalizando da melhor forma possível. E aparentemente o Bradesco ainda está lutando para conseguir seguir por esse caminho. Inclusive, o nível de imobilização do PL do Bradesco ele é alto e constante. Ele não está aparentando estar caindo no ritmo considerável. Então, o Bradesco deveria vir a trabalhar melhor nessa parte. É isso, e agora vamos para a próxima parte da apresentação. Bom, nessa sessão a gente vai fazer uma análise comparativa do Bradesco com outros bancos do mercado brasileiro. Separamos alguns indicadores importantes para entender a geração de valor de um banco, né? Entendendo aí como cada tipo de banco se utiliza de suas estratégias comerciais aí para poder gerar valor para o acionista. Separamos indicadores relacionados ao retorno da carteira, né? Ou seja, qual que é o spread que cada banco consegue aí gerar nas suas carteiras de crédito, o spread médio, né? Qual que é o custo de captação que esses bancos conseguem, né? Outro indicador importante seria qual que é o grau de outras receitas financeiras, como por exemplo receitas de tesouraria, receitas de operações de derivativos, de mesa de câmbio, etc. Outro indicador importante seria o grau de risco que essas carteiras de crédito tomam, né? Ou seja, qual que é a provisão de devedores duvidosos que o banco, né, acaba tendo que fazer, né? Qual que é o nível de PDD médio aí dessas carteiras de crédito. Além disso, os bancos não só vivem de operações financeiras, né? Eles também prestam serviços aos seus clientes. Então, qual que é o volume de receita de serviços, né, que cada tipo de banco consegue oferir, né? E da mesma forma, quanto que a despesa administrativa desse banco, né, pesa sobre a geração de resultado dessa operação. Outro ponto importante aí seria a imobilização dos ativos do banco, né? Ou seja, um ativo permanente, assim, não gera retorno financeiro para o banco. Então, quanto mais imobilizado é esse capital, mais difícil é ele remunerar os seus ativos de maneira adequada, tá? E outro ponto muito importante aqui é a alavancagem do banco, né? Quantas vezes o PL do banco ele equivale ao total dos seus ativos, tá? Começando ao detalhamento desses indicadores, né? Vamos começar aqui pelo Bradesco, né?
Eu separei aqui os últimos 5 resultados anuais do banco, né? Separando aqui exatamente o que a gente comentou no slide anterior. Vamos começar aqui com as receitas financeiras, tá? Então, o banco, né, o total de receitas financeiras do banco nos últimos 5 anos foi de 133 bilhões de reais, né? Mas assim, chegando a 2019 também com 134 bilhões e 600 mil reais. Mas como né, o banco consegue gerar essa receita financeira, tá? Então vamos, né, aqui destrinchar um pouco, né? Na parte de operações de crédito, né, a carteira do banco, né, ela fechou 2019 aqui com 531 bilhões de reais, né? E quando a gente vê aqui o retorno médio que essa carteira gerou nos últimos anos, né, foi em torno aqui de 15% ao ano de retorno sobre essa carteira, né? Dando aqui o resultado médio das operações de crédito e arrendamento, tá? Em torno de 76 milhões de reais em 2019, 70 milhões no último ano, né? Isso dá um retorno médio ao redor de 15%, né? Não, é um retorno até estável nos últimos anos, né? Chegou a bater quase 17% em 2016, né? Mas se mantém aí sólidos nos 15% em 2019. E a receita de tesouraria, né? É uma receita que tende a ser mais volátil dependendo das oscilações de mercado, né? O Bradesco, né, costumava gerar 47 bilhões, quase 45, 47 bilhões de reais com o resultado de tesouraria, né? Os últimos anos essa receita caiu bastante em relação ao resultado da carteira de crédito, né? Era 63% da receita de intermediação, né? Hoje, em 2019, não chega a 40% dessa carteira, né? Então, a tesouraria aí perdeu um pouco de relevância na geração de resultado, né? Como é um banco muito grande no sistema financeiro brasileiro, ele exige depósitos compulsórios no Banco Central, né? Então, esses depósitos compulsórios, né, acaba gerando são bem menos remunerados do que uma carteira de crédito, né? Quando a gente separa aqui o retorno médio desses depósitos compulsórios, né, um ativo do banco, né, geram em torno de 5, variou muito aí com a Selic nos últimos anos, mas nem chegando aqui a menos de 5% dessa carteira de compulsórios em 2019. Uma outra receita financeira que o Bradesco tem, né, são as operações de seguro, previdência e capitalização. Né, uma receita aí que fechou 2019 com 25 bilhões de reais, cerca de 5%, quase 5% da receita de intermediação. Né? Outras receitas financeiras que são mais voláteis aqui, não tem nos últimos anos, que é a receita de venda ou transferência de ativos financeiros. Né? Vamos falar um pouco agora sobre as despesas financeiras, né, nesse caso. Então, aqui nos custos de captação, né, o Banco Bradesco, né, vem aumentando aqui o volume de depósitos em seu balanço, né, chegou 2019 aqui com 765, quase 765 bilhões de reais em depósitos, emissão de títulos e recursos repassados de bancos, como o BNDES, etc. Né, gerou um custo para o Bradesco de 44 bilhões e meio, ou seja, cerca de 5,9% de custo de captação sobre esses recursos. Tá? Esse custo de captação vem caindo nos últimos anos, né? Seguindo aí a trajetória da taxa básica de juros no Brasil. Tá? Outro ponto importante aqui, né, são as despesas de capitalização, seguro e previdência. Né? Quando a gente faz um percentual sobre a receita dessa atividade, né, entender qual que é a margem financeira somente dessa atividade, né, ela melhorou nos últimos anos, né, era 98% de custo sobre
as operações de seguros, previdência e capitalização, né, e hoje é em torno de 68% desta receita desse serviço. Tá? E a PDD, né? A PDD nos últimos 5 anos aí, né, chegou a bater mais de 5,5% em 2017, né, no momento aí ainda de recessão no Brasil, né, e até 2019 vem caindo aí, fechou 2019 em torno de 3,5% da carteira de crédito, né, ou seja, as despesas de provisões em 18 bilhões e 700 contra uma carteira de 532 bilhões de reais. Nisso tudo a gente vê aí o resultado da intermediação financeira bruto, né, em torno de uma margem aqui em torno de 39% em 2019, aí, gerando um resultado financeiro aqui de intermediação financeira de 53 bilhões de reais. Continuando aqui, né, sobre as receitas de serviços, né? No caso do Bradesco é bem relevante, né, as receitas com tarifas, manutenção de conta, etc. É um valor aí que chegou em 2019 em quase 27 bilhões de reais. Isso representa aí quase 35% das receitas das operações de crédito. Tá? No caso das despesas gerais e administrativas, né, aí também é muito impactante para o Bradesco. Né? Uma estrutura muito pesada de agências pelo Brasil inteiro, um grande número de funcionários, né? Em torno de 150 bilhões de reais em 2019. Né? Isso representou 195% das receitas das operações de crédito. Né? Ou seja, as operações de crédito não conseguem cobrir, né, as suas despesas gerais administrativas. Outro ponto importante aqui é o grau de mobilização desses ativos do Bradesco. Né? O grau de mobilização do Bradesco, né, é em torno de 7,3% em 2019, né? Ou seja, quanto dos ativos permanentes em relação aos ativos totais do banco, né? Dado que, no caso de um banco, né, um ativo permanente aí não gera receita financeira. Então, no caso do Bradesco, em torno de 7%. No quesito alavancagem, né, PL sobre ativos, né, no caso do Bradesco, aí vem melhorando essa relação, né, diminuindo a alavancagem, né, chegando a quase 10% do PL sobre ativos aí do Bradesco. Né? Isso tudo aí a gente consegue ver aí a evolução do ROI do Bradesco, né, fechando 2019 em quase 18%. Melhorando aí dos últimos 3 anos aí de resultado. Agora aqui passando para os outros bancos comparáveis, né? Separei aqui o banco original, né? Um banco que tem uma pegada um pouco mais digital agora nos últimos anos, né? Vem crescendo sua carteira de crédito, aí chegou a quase 7 bilhões e meio em 2019, né? E comparado ao Bradesco, né, a gente vê um retorno médio dessa carteira um pouco inferior, né, aos números do Bradesco, né? Talvez aí pelo caso desse crescimento acelerado aí, né, a gente vê um número aí ao redor de 12,2% aí de retorno médio da carteira de crédito. Mas, no entanto, as operações de tesouraria e derivativos são bem mais relevantes, né, e bem mais voláteis. Né? Em 2019 foi mais de 104% da receita de operações de crédito. Em relação ao PDD, né, os dados mostram aqui que ele possui uma carta, apesar de um spread menor, ela possui menos provisão de risco, né, em torno de 3 a 2,5% da carteira de crédito, dando aí uma margem financeira semelhante ao Bradesco, ao redor de 50%. De maneira interessante aqui, a receita de serviços do banco original é muito menos representativa quando a gente compara com o Bradesco, né? 56,7 milhões de reais, isso equivale a menos de 7% da receita das operações de crédito, bem menor do que a do Bradesco. No caso das despesas gerais administrativas, né, o banco, né, vem aumentando esse nível de despesas, né, também já a carteira de crédito não consegue cobrir mais essas despesas, chegou a 109% da receita da carteira de crédito. Sobre imobilização, uma imobilização bem menor do que a do Bradesco, ao redor de 3
8,3%. E a alavancagem também bem menos alavancado que o Bradesco, né? Fechando aqui 2019, uma relação PL ativos de 16,6%. Só que o banco ainda não apresenta muito resultado, né? O ROI não chega a 1% aí nos últimos anos. Um outro banco aí para a gente comparar é o Banco Inter, né? Que também abriu capital recentemente na bolsa, também com essa pegada mais digital, né? Um banco aí que sempre foi focado no imobiliário do grupo MRV, né? A gente olha aqui um crescimento da carteira bem expressivo nos últimos anos e um retorno sobre essa carteira muito maior que também é do Bradesco, né? Em torno aí de 19%, 16% nos últimos anos. A receita de tesouraria e derivativos, né, também é volátil, né? Mas também bem menos representativo do que no Bradesco, né? Ao redor de 10% em 2019, mas não chegou a 2% em 2018. Né? Bem volátil essa receita. Em relação ao custo de captação, né, também acompanhando a taxa Selic, né, caindo, aí, chegou a menos de 5% em 2019. E sobre o PDD também, né, um custo de PDD bem menor do que do Bradesco aí nos últimos anos. Isso tudo aí dá uma margem financeira até superior ao Bradesco, né, maior que 55% em 2019. No caso da receita de serviços do Inter, né, ainda é bem menor do que no Bradesco nessa proporção, mas vem crescendo, né? Era em torno de 3% em 2015, já chegou a 20% em 2019, né? Assim, 130 milhões de reais. No caso das despesas gerais e administrativas, né, com o crescimento do banco, também a gente nota um crescimento dessas despesas, né, bem relevante, né, e hoje quase a carteira de crédito não consegue cobrir essas despesas, né, essas despesas representando hoje 93% da receita da operação de crédito. Em relação à imobilização, muito inferior em relação aos outros bancos, né, visto a pegada digital que o Inter propõe, né? Então, em torno de 1% de mobilização. Em relação à alavancagem também, né, o banco melhorou, né, a sua alavancagem nos últimos anos aí, com a oferta de ações, né, hoje representando aí a relação PL ativos 22%. Agora o Banco BRP, né, o Banco de Ribeirão Preto, olhando aqui, né, o retorno médio dessas carteiras, né, a gente viu um crescimento da carteira importante aí nos últimos anos, né, de quase 600 milhões de reais, e um retorno médio aí em torno de 14, 15% nos últimos anos, tá? Dando uma receita aí de 82 milhões no último ano. E as receitas de tesouraria também bem voláteis aí, né? Chegou a bater quase mais de 28%, hoje ao redor de 12% em 2019. Tá? E outra coisa que chama atenção é o nível de PDD, né, sobre a carteira, né, bem inferior aos outros bancos em alguns anos, às vezes menor que 1%, né, demonstrando aí uma atitude diferente em relação ao crédito. E dando uma margem financeira crescente nos últimos anos, quase 60% aí em 2019. Contrapartida, né, a gente não vê uma receita de serviços muito relevante, né, não chega a 2% da receita das operações de crédito, né. As despesas gerais administrativas também bem baixas, né, pela média do setor ali, né, as despesas ao redor de 27%, chegou agora a 27% das receitas das operações de crédito, né, bem baixo em relação à média do mercado. Outro ponto importante aí do Banco Ribeirão Preto é a imobilização, né, inferior a 0,5% dos ativos, né, permanentes. É uma estrutura muito leve de custos e de ativos, né, e uma alavancagem também bem estável, aqui ao redor de 16, 17%, né.
mandando aí um ROI ao redor de 13, 15%, fechando 2019 com 17%. Agora, quando a gente olha o banco Semear, né, um banco focado em crédito pessoal, né, aí a gente vê um retorno da carteira de crédito muito mais agressivo, né, do que a que a gente viu até agora, maior que 20%, né, de retorno médio, né. As receitas de tesouraria também estáveis e importantes para o banco. Mas o que chama atenção aqui é o nível de PDD, né, que é bem maior aí que os outros bancos até agora, dado a característica de crédito desse banco. Outro ponto importante aí do Semear é essa baixa representatividade das receitas de serviço, né? E além disso também a imobilização também muito baixa, a imobilização dos ativos, né? E a alavancagem também um pouco mais alavancado que o Banco Ribeirão Preto, né? Mas melhorando aí no último ano para 14,5% quase. Olhando o Nubank, né? Um banco novo aí, totalmente digital. A gente vê uma carteira de crédito um crescimento muito forte, aí um retorno médio ao redor de 13, 12%, né? E um nível de PDD, né, que é um banco focado aí no cartão de crédito, né, bem elevado, né, em torno de 7, 6% aí de PDD. Além disso, a gente vê aqui, né, os custos administrativos do banco muito pesados, né, mais de quase 200% das receitas das operações de crédito, mais quase 2 bilhões e 300, né? Uma imobilização muito baixa, menor que 3,5%, e uma alavancagem muito baixa, né? Visto que o banco ainda recebe muito capital aí dos seus investidores, né? Um banco ainda que está em um momento de expansão, financiado por seus acionistas. E para finalizar, né, os gráficos do que a gente falou até agora. Né, o retorno da carteira, custo, PDD, resultado de tesouraria, né, e nos gráficos aí apresentados comparando com os bancos. E finalizando aí com o gráfico da evolução do ROI, da alavancagem, imobilização e despesas gerais administrativas.